bom dia aos nossos companheiros do Facebook, sejam todos bem-vindos. Quem estiver com som às vezes baixo no pautal, que tiver com alguma dificuldade, use o Facebook, tá? Use o Facebook, tá facinho ali, é só clicar naquela imagem ali da Maria de Nazaré, aquela foto, né, que tem ali, aquela imagem que tem de Maria de Nazaré, né? E na nossa página, ou então na página do centro, lá no Facebook, vocês vão ouvir e vão poder ver também. Nós estamos com vídeo também lá, tá? Certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então, né? Sem mais delongas. Vamos sair dos entretanto e vamos direto para os finalmente, como diz. Então vamos lá. Evangelho e valores, né? É certo que você se preocupe em conduzir seus pequenos e seus moços para o aprendizado felicitador do Evangelho, considerando o bem a conquistar-se e a espalhar-se na pauta das suas vidas, o que muito lhe fará feliz, na condição de pai ou tutor, em qualquer nível de responsabilidade perante eles. Tá? Então, ó, é certo que você se preocupe em conduzir seus pequenos, né, seus moços, para o aprendizado felicitador do Evangelho, né, considerando o bem a conquistar-se e espalhar-se na pauta das suas vidas, o que muito lhe fará feliz, tá, na condição de tutor ou responsável. Então, é lógico, né, a orientação que os Espíritos nos dão é que nós ensinemos o Evangelho para os nossos filhos, né? Essa é a orientação que eles nos dão. Isso talvez é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, né? Eu sempre penso isso. O que eu posso deixar de mais precioso para os meus filhos, para a vida futura deles, né? O crescimento deles, o amadurecimento, é o Evangelho, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, né, por ametista, com dinheiro, né, com previdência, com não sei o que lá, e a gente se cerca de todas as vantagens e possibilidades, mas muitas vezes não cuida de fazer um evangelho em casa, né, de iniciar os filhos numa vida religiosa realmente cuidadosa. É herança, né, que a gente pode deixar, né, Márcia? E ninguém vai poder tirar, né, por paramentista. A Maria é verdade, ela é uma base que vai precisar a vida inteira, né? Os espíritos amigos, fica claro na obra do André Luiz, quando os instrutores falam para ele, né, eles falam assim, que o conhecimento do Evangelho é mais importante, é tido como algo de maior responsabilidade e de maior peso do que a formação acadêmica, por exemplo, do que uma faculdade, do que uma formação profissional acadêmica, assim, né? Que a gente faça um doutorado, um mestrado, não sei o que, né? O conhecimento do Evangelho diante da vida eterna, ele tem mais importância do que qualquer outra formação que a gente tem, né? Então, só por aí já dá para a gente ter uma base, o que a gente precisa fazer, né? E que isso vai nos ajudar muito enquanto pais, né? Pais e mães que querem educar os seus filhos, né? É justo que assim ocorra. A grandeza no seu gesto e os bons espíritos que patrocinaram o reencontro do grupo familiar, tudo fazem por auxiliar o seu esforço, ainda que à frente de filhos rebeldes, espíritos que conduzem do pretérito marcas profundas de materialismo ou de indiferença, facilmente perceptíveis, né? Então, olha só, né? Nós nos deparamos frequentemente com essa realidade. A realidade de querermos passar o Evangelho para os nossos filhos, transmitirmos esses conhecimentos e eles não valorizarem
Por quê? Rebeldes, indiferentes, indiferentes ao que é elevado, indiferentes à caridade, indiferentes até aos seus bons exemplos. Muitas vezes eles se mostram indiferentes, né? E por que eles são assim? Porque eles trazem essa bagagem. A gente já viu os filhos difíceis, né? Filhos dificultosos, a gente já passou por esse capítulo. Eles são difíceis porque eles trazem as dificuldades deles. Quando eles mostram isso pra gente, a gente pensa, nossa, que difícil, hein? Mas é a dificuldade que eles estão trazendo deles, né? Por exemplo, por que as pessoas ficam assim ali, né? Então é em função disso que eu estava falando, né, Flor? É o que eles trazem de dificuldades, né? A gente tem que sempre se perguntar, eu estou dando o exemplo que precisava, até a gente já falou sobre isso, né? Em outros capítulos aí. Eu tenho conversado com ele, eu tenho convivido, eu tenho dado atenção, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, né? Tenho valorizado a parte espiritual. Então, a gente tem que sempre se perguntar isso. Será que eu tenho feito o suficiente ao longo do tempo? Não é só agora, né? Ao longo do tempo, né? Porque a gente também colhe, não é o que a gente mudou agora. A gente colhe o como tem sido ao longo desde o nascimento deles, né? A Selmita, no sinto não ter tido essa formação, faz-me muita falta. Então, Selmita, pois é, a gente vê isso, né? Muitas pessoas que dizem ter mesmo não ter tido essa formação, né? Então, puxa, se eu tivesse tido, né? Se os meus pais tivessem feito isso, feito aquilo. Só que tem coisas que não dependeu de nós, né? Tem coisas que dependem de nós agora, nós fazermos melhor. Agora que temos essa informação, nós podemos fazer melhor. Nós podemos buscar o conhecimento, nós podemos buscar a harmonização conosco mesmo, não é? Então sempre é tempo de fazermos diferente, isso mesmo, né? Sempre é tempo de fazermos diferente. Nós não podemos acusar os outros, né, que nos educaram, ou acusar a vida, por que eu não recebi essa informação para eu cuidar dos meus filhos? Nós tivemos aquilo que nós necessitamos. Se viemos espíritas ou não, se conhecemos o espiritismo mais tarde, isso teve uma programação, teve um planejamento e nós tivemos aquilo que precisamos, né? Cada um teve aquilo conforme necessitava, tá? E agora está tendo também aquilo que necessita, os estudos que precisa, as informações para mudar as coisas, né? Então vamos olhar para frente, vamos para frente. Não vamos ficar sofrendo pelo que já passou. Vamos levantar a cabeça e fazer o máximo que estiver ao nosso alcance, né? A florzinha. Muitos são de outros credos e são boas pessoas. O Espiritismo vem na vida deles para os qualificar, para ampliar as virtudes que eles já possuem, o conhecimento que eles já estão se exercitando, isso mesmo, né? Então, quando nós temos boa vontade e nós temos interesse mesmo em aprender ou em educar, nós sempre teremos ajuda, dentro e fora do Espiritismo, nós sempre teremos ajuda, né? E sempre recebemos ajuda. Então vamos lá. Torna-se necessário, porém, que você converse com eles desde pequeninos, mostrando os valores exuberantes que os sensibilizem, extraídos do conteúdo do Evangelho de Jesus e do venerando Espiritismo, né? Então, olha só o que a gente estava falando, é preciso pegar desde pequenininho, né? Se nós temos esse recurso, né? Se nós temos esse recurso e não usamos, aí sim se torna algo problemático, né? Porque aí nós temos, a cobrança será muito maior. Puxa vida, você tinha conhecimento espírita, você ia na casa espírita e não levava seus filhos, e não levava na evangelização, e não fazia evangelho no lar, e isso e aquilo, né? Que a gente pode incrementar a nossa vida, né?
por ametista está dizendo, e como fazer no caso de filhos mais crescidos e de outra religião, como incentivá-los a seguir um caminho que não é o mesmo que escolhemos, pois o nosso eles não aceitam. Então, é lógico que isso, algumas vezes, né, é como a gente está falando aqui, muitas vezes é o resultado de um longo período, é, ou que nós fomos dando a parte espiritual, e eles até foram recebendo, mas depois eles recusaram, né? Quando tiveram um pouco mais de idade, recusaram, ou então que não tiveram isso desde pequenos, né? Então, por exemplo, muitos pais falam assim, numa postura cômoda, né? Ah, eu vou deixar os meus filhos escolherem a religião. Vou deixar os meus filhos escolherem porque eu não quero impor nada. É um conceito errado esse. Por quê? Porque a infância, a juventude, a influência que nós temos sobre os filhos é justamente para fazer muitas coisas por eles que eles não querem, que eles não gostam, mas que eles precisam. Eles não querem ir para a escola também, na maioria das vezes, né? Mas a gente impõe estudar, porque a gente sabe que vai ser importante para eles, né? Eles não querem, às vezes, na casa espírita, e a gente se acomoda, fala, ah, eu não quero impor, não quero impor. Só que quando eles estão maiores, e supostamente eles iriam fazer a escolha, muitas vezes já estão com o pensamento todo distorcido, os conceitos já estão todos distorcidos. Às vezes já estão até com uma visão preconceituosa do espiritismo, até porque não tiveram contato com o espiritismo, não é? Então eles absorvem esse preconceito social, essa coisa, e muitas vezes já fica difícil da gente querer alguma coisa nesse sentido, né? Então, como, né, voltando à pergunta por ametista, como fazer no caso dos filhos crescidos e de outra religião? Como incentivá-los a seguir no caminho que não é o mesmo que escolhemos, né? Incentivá-los a seguir um caminho que não é o mesmo que escolhemos, incentivá-los a irem por um caminho diferente do nosso, né? Ou incentivá-los a seguir o caminho que nós escolhemos, para que eles venham junto conosco, né, propagandatista, tá? Deixa eu ver o que você colocou aqui. Assim, Alexandre, veja, me tornei espírita depois de certo tempo, era católica, mas meus filhos continuam sendo católicos. E para mim, fica parecendo meio falso incentivá-los a continuar na religião deles. Tá. Veja bem, propagandatista, isso acontece muitas vezes. A gente muda e aí os meus filhos não aceitam a mudança, né? Meus filhos não aceitam a mudança, né? Eu quero estimulá-los ao espiritismo, mas eles não aceitam e querem continuar católicos, por exemplo, não é? É isso aí, né? Eles querem continuar católicos. Olha, chegado a esse ponto, isso tem a sua razão de ser também. Isso tem a sua razão de ser, tá? Nós não precisamos nos afligir. O que nós precisamos, eu vejo assim, é estimulá-los ao bem, estimulá-los ao evangelho. Querem ser católicos? Então, sigam os preceitos de Jesus. Procurem ser bons cristãos, que serão bons católicos. Se forem bons cristãos, serão bons católicos. Uma coisa não é necessariamente a outra, né? Sermos bons cristãos é seguirmos de fato o Cristo, né? Nós, como os espíritas, podemos ser bons cristãos, espíritas cristãos, né? E podemos ser apenas espíritas, né? Embora a gente saiba que o verdadeiro espírita é aquele que é o cristão, né? Então, mas assim, a gente se apega a rótulos muitas vezes e a gente tem que estimular eles a serem bons, né? Você colocou, pois é, tenho feito isso, estimulá-los ao bem, porque não posso nem mencionar essa ou aquela religião, pois dá conflito. Então, eu entendo. Agora, o que você pode fazer por você e por eles, por ametista, é você ser fiel à sua crença.
É você mostrar no seu comportamento, na sua melhora, na sua mudança, a excelência da sua crença. Você é a melhor garota propaganda. Você é garota? Você é garota, né? Você é a melhor garota propaganda da sua religião aí na sua casa, tá? Então, eles vendo... Tá bom, entendi. Então, você demonstrando de forma natural a excelência da sua crença, né? A excelência da sua crença, eles vão admirar a sua melhora, o seu modo de enxergar, o seu modo de agir, né? Tá? E a gente, eles antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Deus sabe o que eles precisam. E quando está fora do nosso alcance, mudá-los, porque eles já estão grandes e eles sabem o que é melhor para eles continuam sendo filhos de Deus, né? E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? É a coerência, né? Exatamente, né? Perceber que se nós não temos mais esse poder de influenciá-los diretamente, indiretamente nós continuamos tendo, sempre. Que é o poder de nos fazermos melhores, né? E daí, e daí nós podemos, talvez não agora, eles não deem o braço a torcer, mas talvez daqui a alguns anos, quando a dor bate a porta, quando a perda bate a porta, quando alguns conceitos já estão mostrando que precisam ser revistos, aí é a hora que eles começam a rever, né? Ou até por conta da própria vida, né? Porque hoje vem de todo lado, né? A informação espírita vem de todo lado. Às vezes até através de amigos, de patrão, de... Então, né? Diz que santo de casa não faz milagre, né? Mas às vezes tem outros santos aí de fora que acabam fazendo, né? A florzinha, o comandante do meu marido era ateu, mas que pessoa boníssima. Então, isso é legal, né? É. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O Dudu colocou, a minha melhora espiritual será com certeza melhor do que estarão à minha volta. Né? Pelo menos eu vou ajudar, né? Pelo menos eu vou ajudar para que aqueles que queiram aproveitar, aproveitem, né? É... Diga-lhes da ventura que lhes recobre a família com a possibilidade do contato espírita. Né? Então, isso é uma conversa honesta, sincera com os nossos filhos, né? Para nós falarmos da excelência do Evangelho, da importância, né? Que venha a sensibilizá-los, né? E do quanto nós somos felizes em família por termos a possibilidade de sermos espíritas. E aí, gente, o Espiritismo para nós, o modo como nós vivenciamos o Espiritismo, a casa espírita, os relacionamentos na casa espírita, tudo tem que ser coerente, né? E nós temos que passar uma imagem, nós temos que passar uma realidade para eles positiva. Porque senão, se nós chegarmos reclamando todo dia em casa, porque esse, porque aquele na casa espírita, porque esse faz assim, aquele lá faz errado, e aí começa a brigar em casa por causa de problemas da casa espírita e começa... Aí não dá certo, porque aí a imagem... Você começa a falar mal de pessoas da casa espírita, dirigentes, e médios, doutrinadores, palestrantes. Aí, gente, a gente faz uma contrapropaganda. Depois não estranhemos se os nossos filhos recuarem diante das pessoas da casa espírita, diante do próprio centro espírita. Não estranhemos se acontecer isso, né? Por quê? Porque nós mesmos estamos demonstrando que a nossa estadia ali não está sendo lá muito boa, que nossa convivência no grupo não está sendo agradável. Nós vamos sentir, nós vamos atraí-los para isso? Qual é o poder que nós vamos ter para atraí-los para algo que nem nós estamos vivendo de uma forma boa, gostosa, né? De uma forma agradável, né? Então são detalhes que a gente precisa perceber também. Maria, sabe, Ale, eu me cobrava muito, mas agora eu sei que tudo tem seu tempo e nós aos poucos vamos moldando eles, né? Né? Se nós insistimos, né, Maria, a gente vai devagarzinho, vai conseguindo semear muita coisa boa, né?
É, exatamente. A gente não precisa ficar desesperado, né? Com pressa, né? A gente não precisa ter pressa de mudar as pessoas, de conseguir né, que elas mudem o modo de pensar, não precisamos ter pressa, né? Mas sermos constantes nesse objetivo, né? É, inclusive a própria Teresa de Brito, se ela não falou, ela vai falar aqui mais para frente, que nós não devemos estar levando problemas da casa espírita para casa, entendeu? Nós devemos evitar ficar levando dificuldades para os nossos lares. Nós devemos evitar isso. Ela fala isso em um determinado é, capítulo aqui, tá? Então vamos lá. Fale-lhes com firmeza sobre as dores minoradas ou sanadas sob a influência do Consolador. Então, o que a Teresa de Brito quer é que nós demos o nosso testemunho para os de casa. A gente não precisa ir lá pegar o microfone na casa espírita e dar o testemunho, né? Pode até fazer, mas não precisa demonstrações públicas, né? Não precisa fazer demonstrações públicas faça se quiser, né? Mas pelo menos em casa, né? Pelo menos em casa nós temos que dar o testemunho para os nossos filhos, né? Precisamos dar o testemunho para os nossos familiares próximos, do quanto tem sido bom para nós, o quanto que as nossas dores têm sido diminuídas, né? Com a influência do Espiritismo, do Consolador, né, pessoal? A gente precisa fazer essa propaganda para os nossos, tá? Para os nossos filhos, né? Precisamos fazer essa propaganda, porque é o meio de nós demonstrarmos a eles que tem uma função na nossa vida, não é apenas uma crença, né? É uma oportunidade de sofrermos menos, uma oportunidade de sermos mais felizes na nossa vida, né? Agora, eles só vão acreditar nisso se eles virem em nós, né? Se a gente fala assim, olha, meus filhos, vocês não sabem como é que eu sou feliz, né? Aí os filhos olham para nossa cara e falam assim, pai, mãe, eu não estou vendo felicidade em você, não. Aí, aí não tem palavra que convença, né? Ai, eu tô vendo como é que você tá feliz, né? Tá com ânimo, né? Tá animado. Então, aí vai demorar, né? Como diz. Então, nós precisamos realmente demonstrar isso. Tá? Aí cabe uma reflexão para nós. Será que nós estamos realmente mais felizes, né? Se não estamos, deveríamos estar. O que está ocorrendo? Será que eu não estou aproveitando de fato o que os espíritos estão dizendo? Estou encontrando dificuldades para colocar isso na prática? Quais dificuldades eu estou encontrando? Para que eu possa realmente me sentir melhor e transmitir isso para os meus, né? Conduza-os ao entendimento de quanto a mensagem espírita permite-lhes ver o mundo com olhos de equilíbrio, sem desespero, e ver a vida como gloriosa ocasião para o crescimento interior, do qual todos sentem carência. Então aqui é uma outra questão, né? A gente demonstrar, né, dizer a eles o quanto que o Espiritismo nos permite ver o mundo com olhos de equilíbrio, né? O quanto que o Espiritismo nos permite ver o mundo com os olhos do equilíbrio. Então nós temos que dizer isso a eles. Puxa vida, meu filho, olha, como que o Espiritismo me ajuda a ver as coisas de uma forma mais equilibrada, né? Agora, também aqui não adianta a gente falar isso e daqui 5 minutos a gente demonstra de forma tácita o nosso desequilíbrio, né? Então aí não adianta. Não adianta a gente falar da excelência do Espiritismo que nos ajuda a ser mais equilibrados e daqui a pouco a gente está dando mostras de profundo desequilíbrio
diante da família, diante de questões muito simples, questões muito pequenas da família, e que nós mesmos às vezes demonstramos esse desequilíbrio. Então, gente, essas coisas a gente observa que ao mesmo tempo que os pais falam assim, mas eu tento levar meu filho para o espiritismo, eu tento levá-lo para a casa espírita, tento fazer evangelho em casa, mas ele não aceita, mas muitas vezes ele não aceita porque ele percebe uma profunda incoerência do que a gente está fazendo propaganda, do que a gente está querendo que eles façam e do que nós estamos demonstrando. A Marcinha sempre se estressando com tudo, né? Exatamente. Vocês entendem, pessoal? Então, talvez é o maior problema que a gente verifica é isso, né? Essa falta de coerência, que é o que faz a contrapropaganda, muitas vezes para os filhos, né? Para os familiares, para o marido. Eu quero que meu marido vá na casa espírita, né? E muitas vezes eu não demonstro de forma clara, de forma explícita, que está me fazendo bem o espiritismo. Porque eu não estou demonstrando mais equilíbrio, eu não estou demonstrando mais consciência, né? O Dudu professa e não pratica aos olhos dos filhos, né? Isso mesmo, tá? Então, gente, não tem como a gente fugir disso. Eu sei que é uma reflexão, às vezes, que, né, é difícil a gente fazer, porque toca a nossa necessidade, né? Mas a gente tem que fazer essa reflexão, né? Vamos lá, então. Reporte-se a vivência harmoniosa da família, na qual, quando surge qualquer desencontro, em pouco tempo tudo volta ao normal, sob o influxo dos ensinos que todos conhecem, recambiando para as águas da paz o grupo doméstico, né? Então nós temos que falar para eles, né? Olha só, meus filhos, como que a gente tem uma vivência harmoniosa, e às vezes quando um problema aparece, a gente logo, sob a luz do Evangelho, sob a luz do equilíbrio espiritual que todos procuramos ter, logo os problemas se resolvem. Vocês percebem isso? Né? Como que tudo vai dando certo, como que a ajuda espiritual vai nos amparando. Então nós podemos ir conversando com eles a respeito disso, né? A Púrpura Ametista está dizendo assim, e o mais interessante é que esse equilíbrio acaba tornando-se um hábito, e quando infelizmente em algum momento o perdemos, deixando extravasar uma raiva, por exemplo, por não conseguir segurar o impulso, sentimos-nos tão mal, né? Me aconteceu isso outro dia, quando passou aquele momento meio que não me reconhecia, né? Certo? Muitas vezes nós vamos extravasar, muitas vezes os nossos filhos vão extravasar, e isso não é necessariamente ruim. É melhor colocar para fora do que ficar não dizendo, não falando, guardando, somatizando, né? Pelo menos aquilo vem, eclode, é trabalhado, aí você joga o evangelho em cima, vamos analisar, vamos fazer uma prece, né? E as coisas acabam se resolvendo, né? Então, o que não é dito pesa muito mais do que o que é dito. O que não é dito, o que não é falado, acaba pesando muito mais na convivência do que o que é falado. Isso a gente percebe. Tá? Então vamos lá. Recorde para eles que os seus pais, fiéis à sabedoria espírita, evitam vícios e respeitam pessoas e situações, sem preconceitos despropositados, valorizando a vida em toda parte, né? Então, assim, a gente falar e demonstrar para eles, né, que nós, os pais, né, se formos nós os pais, né, evitamos vícios, né, fiéis que somos à sabedoria espírita, né? Porque o espiritismo não nos proíbe de fazer nada, mas nos alerta, nos dá consciência, né, pessoal? Nos dá consciência de agirmos melhor, evitando certos vícios, né? Evitando, na verdade, todos os vícios, né? Mas respeitando pessoas e situações, tá? Eu
não gostar de beber, mas eu respeito quem beba, né? Na opção dela, eu posso não gostar de fumar, mas respeito a pessoa que fuma. Só não quero estar submetido, né, ao ambiente em que o fumo está, né, no meio da fumaceira toda. Tem gente que tem rinite alérgica, outros têm, né? Mas eu respeito a pessoa que quer fazer isso, eu não vou criticá-la, não vou fazer nenhum mal para ela, não vou desejar nada ruim, mas pelo contrário, né? Se precisar de ajuda, eu posso até ajudar em alguma coisa, mas eu respeito, né? Evitando preconceitos despropositados em qualquer área, tá? Qualquer dificuldade que as pessoas tenham, esteja exposta ou não, a gente deve evitar preconceitos, né? Valorizando a vida em toda parte. A escolha dela, né? Assevere o quanto têm sido saudáveis seus diálogos e que, quando um ou outro se perde no cipoal de mágoas ou desarmonias, em casa é por se haver sintonizado com ondas de perturbação, fugindo parcialmente do roteiro de Jesus, devendo por isso, a seu tempo, reequilibrar-se, né? Então, conversar com os nossos filhos o como têm sido saudáveis os nossos diálogos, a convivência, né? E que eles percebam que quando alguém começa a entrar na mágoa, quando alguém começa a entrar na raiva, no melindre, na indignação, quando alguém começa a entrar nessa faixa, está sintonizando com ondas de perturbação. Né? Aí tem pessoas que falam assim, Alexandre, mas tudo é perturbação, né? Tem gente que não gosta disso, né? Mas tudo é espírito, tudo é espírito. As pessoas ficam bravas, né? Eu acho engraçado isso, né? É que a gente vê, a gente estuda, a gente vê na prática, a gente vê na reunião mediúnica, a gente vê no dia a dia a relação tão profunda dos espíritos com os encarnados. Gente, é tão profunda essa relação e é tão constante isso, que as pessoas não se dão conta do quanto elas são influenciadas, até para negar essa influenciação. Muitas vezes já está sendo influenciado até para negar a influenciação. Porque enquanto os espíritos eles agem na sombra, e a gente acha que é tudo coisa nossa mesmo, eles agem com mais facilidade. Quando eles são descobertos, eles já não encontram mais tanta facilidade de nos influenciar. Então é o que eles querem. Por isso que tem muitas pessoas que você percebe claramente que já estão influenciadas, que não estão bem, mas que se revoltam à ideia de serem influenciadas. É porque para elas e para os espíritos infelizes não é interessante isso. Esse raciocínio não é interessante. Não quer dizer que nós não tenhamos o nosso próprio desejo, não quer dizer que nós não tenhamos a nossa própria vontade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Temos, mas que quando nós estamos mal, esse modo de pensar, esse gosto, esse desejo, esse modo de agir já está sofrendo influência espiritual. Nós já estamos na frequência da obsessão. Né? Mas é que isso a gente entende que não é tão fácil de entender assim. É preciso experiência, é preciso tempo, é preciso estudo. E muitas vezes a pessoa não tem nem essa experiência, nem esse estudo, não tem essa vivência, muitas vezes, que nós temos tido. Né? Então dá para a gente entender isso. Mas nós entendemos que é muito grande a influência espiritual. Muito, muito, muito grande. A Diana, o orgulho, né? A gente tem aquela coisa assim da gente ser autônomo, da gente ser independente, né? Não, eu não deixo os espíritos me influenciarem, não, porque eu sou mais forte, comigo não tem essa, não. Quando a gente se sente mais forte, invulnerável, não influenciável, é quando a gente está mais próximo de ser. Já estamos sendo, né, Flor? Tá?
Por quê? Porque a questão é que nenhum de nós está livre da obsessão aqui nesse planeta. Nenhum de nós está livre da obsessão. Tá? Então, quando a gente se acha acima de qualquer suspeita, quando a gente se acha acima da condição humana, nós já estamos equivocados. Tá? Então, nós já estamos muito tendentes a sermos influenciados por ametista, o que muitas vezes acaba potencializando o que estamos sentindo para dar vazão ao que está sendo sentindo quem nos influencia. Então, acaba potencializando a coisa, né? Verdade. Então, vamos lá. Envolva-os nas reflexões maduras, atuais, sobre a ação do homem cristão, justo e nobre, quando a luz do bem norteia-lhes os passos. Né? Então, assim, nós temos que dar um caráter de atualidade ao ensino cristão. Né? Quando nós vamos conversar com os nossos filhos, a gente está vendo um jornal, a gente está vendo uma novela, está vendo um filme, então a gente precisa muitas vezes fazer uma associação, tá vendo, filho? Por que aconteceu isso, né? É porque aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um comportamento cristão. Pode até não ser cristã, mas ela teve um comportamento cristão. Né? Então é chamar a atenção para aquilo que tem sido, superior no comportamento humano, né? Fazer a relação disso com o Evangelho, tá vendo? É o que Jesus falou para a gente fazer, né? Cremos que se é tão fácil no lar afiançar o valor da escola e da profissão, né, que é o que a gente faz, né, a gente dá bastante valor para a escola e para a profissão, porque é aquilo que vai nos dar vantagens imediatas ou ao longo do tempo, materiais, conforto, prazer, segurança, né? Então, cremos que se é tão fácil no lar afiançar o valor da escola e da profissão, as virtudes das posições sociais e do prestígio terreno, abrindo campo de interesse dos seus pelos valores a conquistar, por que não destacar o valor da doutrina espírita? Nos diálogos informais ou nos momentos ideais, ajudando-os a interessar-se por Cristo. Né? Quer dizer, se a gente dá tanto valor para essas questões práticas, materiais, que vão gerar vantagens materiais e sociais para nós, por que não valorizarmos também a doutrina espírita? Destacar o valor da doutrina espírita. Né? Como que nos faz vencer a morte? Como é que a gente conquista o equilíbrio perante a nossa existência? Porque muitas vezes vocês podem ser bem-sucedidos materialmente, e muitas vezes emocionalmente não estarem bem estruturados, ou passar por uma dificuldade espiritual que vocês não sabem lidar. Quantas pessoas eu já vi nessa situação? Conquistaram tudo, depois perderam tudo por falta de estrutura espiritual, por falta de estrutura emocional, né? Ou estão gastando horrores para recuperar a saúde, né? Por falta dessa estrutura cristã, né? Uma atitude equilibrada. Então, tudo isso nós podemos dizer aos nossos filhos, né? Arregimente seus recursos e oriente seus filhos para a convivência benéfica da instituição espírita. Né? Arregimente seus recursos e oriente seus filhos para a convivência benéfica da instituição espírita. Não é? Então, se são crianças pequenas, nós vamos encontrar um pouco mais de facilidade. Se são crianças ou jovens, né, nós podemos também levá-los à casa espírita. Algumas vezes podemos ter mais dificuldade, tá? Mas nós temos que regimentar os nossos recursos. Com quais recursos eu conto, né? E vamos falar-lhes, né, e fazê-los ter essa vivência benéfica na instituição espírita, né? Mas não se negue
por esquecimento ou preguiça, a falar, conversar e incentivar a todos para que igualmente possam ver a luz que você já percebe. Né? Então, já pensou? É uma coisa que eu sempre, é uma coisa que eu sempre penso, uma coisa que eu me preocupo. Vocês já pensaram, pessoal? Nós desencarnarmos de uma hora para outra e, e nos depararmos com essa situação. Eu podia ter passado informação espírita para os meus filhos e não passei. Eu podia ter passado conhecimento do Evangelho e não passei. Eu podia ter falado tantas coisas para eles que eu não falei. E agora, como é que eu vou entrar em contato com eles? Como é que eu vou ajudá-los agora na vida espiritual? Eu vou ter que esperar eles chegarem ao ponto de quererem ir para uma reunião mediúnica? Eu vou ter que achar um médium para escrever para eles? Eu chego em casa, eu quero falar para eles, eles não me ouvem, porque eles não aprenderam a orar, porque eles não aprenderam a cultivar o pensamento elevado, não aprenderam a sintonizar com os espíritos que os amam. Já pensou, né, Maria? Então isso é muito sério, né, pessoal? Nós temos que aproveitar dos recursos que temos. Nós sabemos, às vezes eles colocam dificuldades para isso, né? Às vezes, né, mas sim, às vezes até fazem piadas a respeito disso. Infelizmente, né, lamentavelmente, a gente olha confrangido às vezes, né, para certas crianças, jovens, né, e vê o escárnio muitas vezes com que tratam o espiritismo ou os espíritos, ou, não é? Então, isso é lamentável, mas muitas vezes isso é proporcionado pela nossa indiferença, proporcionado pelo vazio que nós deixamos nos seus corações, né? Quantos autores vêm nos dizer da vida espiritual que retornaram para os seus lares e que não encontraram senão indiferença, frieza, esquecimento, né? E aí eles descobrem no plano espiritual que na verdade foram eles que não souberam cuidar do campo que Jesus, que Deus lhes deu, um campo que era a família, que cabia a eles cultivarem, através da semeadura da fé, do amor, da caridade, né, Flor? Da semeadura da espiritualidade, da transcendência, pessoal. É a coisa mais maravilhosa do que isso, não é? Ensinar que a vida continua, como é que é na vida espiritual, né? Como é que é a relação dos espíritos com os encarnados. Olha, quando eu morrer, eu falo de vez em quando para os meus filhos, né? Eu falo, olha, quando eu morrer, às vezes eu brinco assim, nossa, sabe que eu vou demorar para bater as botas? Então a gente brinca, às vezes a gente dá risada e conversa, né? E já pensou, às vezes eu falo para eles, já pensou se eu morresse amanhã, como é que seria, né? Como é que vocês fariam, né? Então a gente começa a conversar na brincadeira e tal, mas a gente já procura ir sensibilizando eles para que eles possam pensar nessa possibilidade e como é que eles teriam que fazer, como é que eles teriam que proceder, o que eu espero deles, né? O que a gente espera deles, enquanto filhos que vão ficar, como conduzir a vida deles, como se portar diante do espiritismo, diante da família, né? Então, pessoal, são questões que dentro do espiritismo a gente pode trabalhar com os nossos filhos tranquilamente, sem milindres, sem medos patológicos, né? A pessoa que morre de medo da morte. Não, tudo isso é muito natural dentro da doutrina espírita. Então nós podemos trabalhar isso com os nossos filhos, né? Muitos opor-se-ão e acharão tolices seus arrazoados. Muitos opor-se-ão, quer dizer, vão criar oposição e acharão tolices seus arrazoados. Né? Muitos dentro de casa e fora de casa também, né? Os familiares mais próximos, mais distantes, muitas vezes acharão tolice, do jeito como que a gente fala com os nossos filhos, né? Outros ouvirão sem dar a devida atenção. E os que atenderem terão atitudes e reações diferentes.
uns para mais, outros para menos. Porém, você terá feito a sua parte, apresentando seu testemunho de fidelidade na vida diária, sem ocultar a lâmpada da bênção divina sob o velador da omissão. Na verdade, né, quando a gente começa a conversar sobre isso, é uma coisa que a gente constata, né? Pessoal, a priori, vamos dizer assim, evangelho uma vez por semana é muito pouco, não é? Depois da gente terminar esse estudo aqui, depois da gente analisar isso tudo, não fica essa impressão, fala, nossa, evangelho uma vez por semana é pouco, né? Por isso que os espíritos falam assim, pelo menos uma vez por semana. A gente já pega aquilo e fala, é uma vez por semana, né? Evangelho, né? A gente já pega assim, é para fazer uma vez por semana. Os espíritos falam assim, pelo menos uma vez por semana. No mínimo, uma vez por semana, né? Mas depois disso tudo que a gente está conversando, fica aquela impressão, meu Deus do céu, eu precisava aproveitar todo dia para conversar com os meus filhos. Precisava que pegasse meia horinha por dia, 20 minutos por dia, para falar alguma coisa, cada dia falar alguma coisa diferente para eles. Gente, a gente às vezes fala, mesmo dentro do espiritismo, às vezes a gente estuda certos temas que para eles não tem sentido. E às vezes a gente deixa de conversar aquelas questões que a gente queria conversar. Porque a gente sente que aquilo é urgente, é imediato. Aquilo está precisando, já passou da hora. E nós precisamos pegar isso tudo que para nós a gente sente que é urgente e ir conversando com os nossos filhos. E passando para eles. A gente pode até fazer uma listinha, né? Faz uma listinha lá, fala o que eu precisava falar de mais urgente para os meus filhos. Por prioridade mesmo, porque até dentro do espiritismo tem questões que para nós não fazem muito sentido, e tem outras que fazem mais sentido nesse momento, para nós, para eles, né? Então a gente tinha que trabalhar muito mais por prioridade. A gente vai fazer evangelho às vezes e a gente, né? A gente vai tratando de temas, embora sejam importantes, né? Mas eles não veem sentido naquilo agora. Parece que não toca no dia a dia deles, né? E é aquilo que a gente gostaria de falar, né? O Joel, a semeadora do evangelho é certa, sempre dá seus frutos, com certeza, né? É. Então, pessoal, é uma questão aí, uma sugestão até, né? Para a gente conversar com mais frequência, né? Para a gente dialogar com eles, formal e informalmente, no evangelho no lar e fora do evangelho. Mas irmos conversando sobre essas coisas que para nós são urgentes, né? E que nós gostaríamos de passar para eles o quanto antes, porque afinal de contas, a gente nunca sabe até quando que a gente vai ficar junto a eles, né? Na nossa vida material aqui. Depois, quando a gente estiver na vida espiritual, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil nós fazermos chegar até eles certas informações, tá? Então tá bom, pessoal, nós vamos terminando por aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, amado amigo, Joel, Alfonso, João Meme, Marcinha Cortes, Suzana Fantin, Gilda, Nando Floripa, Diana, Valslin, Selmita, Jandira, Gilberto, Porpora Ametista, Sua Menezes, Miriam, Sil Camargo, Dudu Moleque, Maria, Márcia Mairink, Wagner, Forzinha. Um abraço também quem estiver no Facebook participando conosco, tá? Andréia, um grande abraço, um abraço a todos aqueles que estiverem ouvindo, né, direto ou indiretamente aí dos links que a gente coloca, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima, né? Até amanhã à noite, quando a gente vai estar aqui com o estudo do livro No Mundo Maior de André Luiz, tá? Um grande abraço, até mais.